Vem aí, mais um campeão de audiência. O próximo programa é de uma produção independente e todas as opiniões, notícias e entrevistas vinculadas neles são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia, o Jornal das 11 está no ar nesta terça-feira, dia 19 de novembro. Hoje é dia da Bandeira Nacional. Muito obrigada pela audiência. O programa tem Valdinei de Souza na técnica e a reportagem de Maria Paula Feixas. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, da loja de móveis Primavera, que fica na rua Antônio Salomão, número 191, e no Senac Itajubá. Nosso programa é transmitido ao vivo pela internet no site da rádio www.radioitajubá.com.br. E os áudios do programa nesses 10 meses de Jornal das 11 podem ser conferidos no blog jornaldas11itajubá.blogspot.com. Hoje tem sorteio e sorteio gordo, recheado. Vamos lá, nós estamos sorteando hoje um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e um livro, Jesus, o maior líder que já existiu. E quem trouxe os brindes para nós hoje foi o Dr. Luiz Brandão, nosso convidado de hoje. Vamos direto ao assunto, né, Dr. Luiz? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Célia, bom dia aos ouvintes. É sempre muito bom para mim estar aqui. Dr. Luiz, esses brindes aqui vão atrair a mulherada, eu tenho certeza disso. Um par de brincos, um acessório de cabelo, um kit de manicure. Obrigada a Valesca aí que ajudou a arrecadar, né, esses brindes para os nossos ouvintes. E eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor trouxe, que foi um livro que o senhor leu e fez bem para o senhor, que é o Jesus, o maior líder que já existiu, da editora Sextante. Do que se trata esse livro especificamente, doutor Luiz? Esse livro, Célia, é um livro interessante porque ele mostra a visão de Jesus, né, aquela visão linda que Jesus tinha da vida, e traz aqueles ensinamentos dele para o nosso cotidiano, mas para o lado da nossa vida material, dessa vida, ele que era espírito puro, né, que ele vivia de uma forma totalmente esquecida da matéria, mas essa autora ela conseguiu aglutinar esses ensinamentos de Jesus e nos traz a possibilidade de levar esses ensinamentos para a nossa vida material. Uhum. Aquela coisa do dia a dia que a gente precisa de estar sempre em contato com os negócios, com o dinheiro. Parece algo completamente antagônico com o que Jesus pregava, né? E ela faz essa síntese. E como esse livro eu achei bonito, que eu também eu sou muito desligado das coisas materiais, sabe? É uma forma de cada um ser, né? Eu sempre fui assim, e agora, quanto mais velho, acho que mais ainda eu estou chegando próximo do lado espiritual. E esse livro me ajudou, porque eu acabei vendo, né, que o lado espiritual da vida tem que estar ligado ao lado material. E essa autora conseguiu passar isso, e eu falei, agora tem que doar esse livro para alguém que possa ter o mesmo ensinamento lendo, né, o livro. Sim, isso vem ao encontro da nossa ação de incentivo à leitura. Todos os dias nós sorteamos livros aqui, doutor Luiz, uma parceria do Jornal das 11 com a Lume Livraria. Então, além do livro Jesus, o maior líder que já existiu, nós estamos sorteando um par de brincos da Domus Modas. Muito obrigada a Domus Modas. Um acessório de cabelo da Etc. Também agradeço ao pessoal lá da loja. E um kit de manicure da Pura Beleza. Então está recheado hoje, mulherada. Tenho certeza que vai gostar de participar do nosso sorteio. Doutor Luiz, o programa tem alguns momentos muito especiais, o Jornal das 11. Especialmente quando a gente é procurado por ouvintes que nos procuram espontaneamente para dizer que o programa tem feito bem para a vida deles.
Então, isso foi o caso da Rosângela lá da Embel, o marido dela, que é o Amaro, o Renan, o menininho dela. Eles foram ontem à Casa Centenária para levar um presente para o programa. Eu achei isso de uma delicadeza, de um carinho tão grande. Levar um presente que a gente vai sortear oportunamente, que é um artesanato feito pela Rosângela. Levou um presente para mim e outro para o jornal. E eu estou falando isso para dizer que o programa tem sido, a proposta é ser um jornal, mas eu estou até com vontade de mudar o nome dele, porque além de notícia que a gente traz aqui, ele tem sido um veículo de aproximação com as pessoas e de ajuda mesmo, que tem a ver com o projeto do senhor, que é o Palavras que Abraçam. No fim das contas, a gente aqui, de alguma forma, está abraçando os nossos ouvintes, né? E eu fico satisfeita de poder trazer aqui conforto, muitas vezes, para as pessoas, né? Que esse é, inclusive, o objetivo que o senhor tem com esse projeto. Palavras que Abraçam, né? Eu acho que passar pela vida e não fazer nada por ninguém, Célia, é não passar. Eu até queria mandar um abração para a Rosângela e para o Amaro, porque os dois são meus pacientes. Então o senhor conhece. Eu conheço meus pacientes, eu acompanhei tudo, inclusive o nascimento do filho deles e tudo mais. E é muito legal, coincidentemente, né? Eles poderem serem meus pacientes e terem tido essa atitude, que tem tudo a ver realmente com o meu trabalho, com aquilo tudo que eu faço. Isso que você está sentindo, esse acolhimento que você dá com as palavras aqui, e está sentindo esse feedback das pessoas, né? É o que mais me alimenta, Célia, na minha vida atualmente, é isso. Sabe, cada palestra que eu dou, cada lugar que eu vou, que nem aqui na rádio, em outros lugares, eu abro os meus e-mails, as pessoas que vão no meu consultório me trazem esse carinho, sabe? Que eu fico tão feliz porque eu sinto que o que eu estava preparado para fazer nesse momento da vida está dando certo. Que é justamente levar essa palavra e que abraça muita gente, faz as pessoas mudarem o jeito de pensar. Uma palavra tem uma força, Célia, imensa. A responsabilidade aqui do teu programa é muito grande mesmo, porque são milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Verdade. E sabem que podem ouvir alguma coisa aqui que vai tirá-las daquele momento, às vezes, de angústia, de tristeza. Eu vejo isso nas palestras, porque os temas das palestras são todos voltados para os sentimentos, né? E quem não tem dificuldade de sentir? Realmente, o teu programa acho que deveria mudar de nome. Vamos fazer uma enquete aqui no jornal. Querendo, quando virar o ano, vira o nome do programa também. Porque tem muito mais do que um jornal, né? Exatamente. É um momento de encontro bacana. E além dessa aproximação com o ouvinte, o que acontece aqui dentro do estúdio, já aconteceram várias parcerias de assuntos diversos que eu coloquei no mesmo programa, e um cruzou a ideia com o outro, saiu daqui fazendo uma parceria bacana. Então, é mais do que um programa, eu acho que é até um projeto de comunicação super bacana. E é muito gratificante mesmo receber a visita de pessoas como a Rosângela e o marido dela. E também não posso deixar de falar do seu Nilo e Dona Terezinha. Eu não sei se o senhor conhece esse casal. Eles são lá da Varginha. O seu Nilo, ele é um ouvinte assíduo, assim como tem outros. Sempre que eu cito o nome de um, os outros falam, eu também sou assíduo, eu também estou todo dia ligado. Meu radinho está aqui do lado do fogão, na hora de fazer a comida. Mas o seu Nilo e Dona Terezinha manda toda semana para mim ervas, manjericão, eles me mandam, amora, pitanga, lindo e isso. Livros. Eu acho que é uma delícia. Ele faz questão de me presentear com isso, porque creio que ele se sinta presenteado com as coisas que a gente fala aqui também. Todos os dias tem alguma coisa boa para acrescentar na vida, né? Não, e eles te dão essas coisas e levam junto com essas coisas o carinho deles, que é aquilo que é o mais importante. Eu lembro quando eu tive pedra nos rins, há uns tempos atrás, que eu não desejo para ninguém, porque é uma dor terrível, incrível, né? É uma dor que, não dá para descrever, né? E eu lembro que os meus pacientes, os meus amigos iam na minha casa, ou então me entregavam de alguma forma um chazinho, sabe? Uma folhinha. Ai, doutor, eu soube que o senhor está com isso. E a minha avó tomava esse chazinho aqui. Então, aquele carinho, tanto que eu guardo as 2 pedras que saíram, que eu expeli as pedras, eu guardo num vidrinho e eu fico olhando para elas de vez em quando, mas eu só vejo o lado bom. Que bom. Eu não lembro da dor. Eu moro do lado de uma fazenda, sabe? Aqui em Itajubá. E eu abri a janela do meu quarto,
E eu gritava de dor. E eu não sou cheio de coisa para dor. Eu gritava, tanto que tinha umas vacas lá pastando que até olhava para mim. Elas eram as testemunhas dessa dor. E esse carinho que eu recebia das pessoas ali, levando aquelas coisas para mim, acho que fizeram as pedras serem expelidas, né? E eu vejo aquelas pedras, já faz muitos anos isso, e sempre lembro desse carinho, igual o senhor Nilo, né? E a dona Terezinha que está falando, trazem para você alguma coisa assim, e que vai junto tudo que eles sentem por você. É uma delícia isso, é gratificante demais, renova a nossa vontade de estar aqui, né? A cada exatamente. dia eu fico ansiosa pela hora de abrir o microfone e eu começar a falar. Uma coisa que me reenergiza também, sabe? Me faz, é como se fosse um combustível, assim, o carro precisa dessa gasolina aqui para andar. Eu sinto isso sempre. É muito... Todo lugar que eu vou, às vezes a gente se doa, né, Célia? Tem lugares que você vai... Você sai de lá que nem um maracujá de gaveta, assim. Completamente... Desenergizado, sugado, né? Totalmente sugado. Tem alguns lugares que eu vou que eu sinto mais isso. Mas aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, eu abro meus e-mails, alguém me liga. A gente se reenergiza muito fácil, né? Sim, é pelo amor, graças né? a Deus. O amor tem essa facilidade de passar pra gente tudo que é bom e eliminar aquilo que não presta. Sim, é verdade. Bem, doutor Luiz, nem todo mundo acompanhou as nossas outras entrevistas, então nem todo mundo sabe quem é o doutor Luiz Brandão, porque às vezes tem ouvinte que está chegando agora no programa, que ouviu falar que é bacana e que está chegando agora. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, para dar uma contextualizada, né? Qual é de fato o trabalho do senhor? O senhor profissionalmente é cirurgião dentista, né, mas que por conta do contato com os pacientes resolveu ajudá-los de outra forma, não só cuidando dos dentes deles, né? Eu sou dentista, Célia, desde 1981. Então eu estou formada há 32 anos. Pensa bem, é muito tempo, né? E lidando com as pessoas, a gente vê a carência que elas têm. Uma carência enorme, realmente enorme. Não do tratamento em si, aquela coisa de fazer uma restauração, de fazer isso ou aquilo. Mas é um abraço, realmente, que eles têm necessidade. Tanto que eu sempre falo isso, eu nunca tive secretária dentro da minha sala. Aquela mocinha que fica ajudando o profissional, que muitos colegas têm. Eu nunca tive, porque iria quebrar essa coisa gostosa de poder abraçar, de falar, de estar junto, né? Da pessoa poder chegar para mim e falar, doutor, aconteceu tal coisa. E eu passei a entender, Célia, nesses anos todos, que algumas coisas que aparecem na boca, elas têm uma origem nos sentimentos, né? Então a gente precisa entender a pessoa como um todo, e não como uma boca que entra no meu consultório falando comigo. Esse foi o princípio de tudo, desde que eu me formei, até antes de eu formar, eu já tinha percebido isso. E aí o tempo foi passando, eu morei muitos anos em São Paulo, muitos anos, onde as pessoas têm mais carência ainda. Porque em São Paulo é uma cidade difícil, você não tem tempo para nada, né? Aquela correria, trânsito, aquela coisa toda. E eu fui vendo, mas aí quando eu mudei para Itajubá, depois da morte da minha irmã, eu perdi uma irmã muito jovem ainda, e ela era muito minha amiga, e sempre falava para mim, Luiz, você não pode ficar em São Paulo o tempo inteiro. Você não nasceu para isso aqui, o tempo inteiro, né? E aí a gente resolveu mudar para Itajubá, isso já vai fazer quase 20 anos. E aí sim começou a vontade de fazer alguma coisa, mas lentamente. Há 4 anos atrás eu decidi fazer realizar o projeto que eu chamei de Projeto Ajuda, que é um projeto que hoje é composto de 8 palestras, todas elas voltadas para o sentimento, com exceção daquela que eu falo sobre o mal de Alzheimer. Mas mesmo não assim, deixa de ser voltada para o sentimento, né? Então, é isso que eu ia falar. Mas mesmo assim eu falo muita coisa voltada para o sentimento. Inclusive, estudei muito a vida do Dr. Alzheimer, do médico, né, Dr. Alzheimer, e a vida dele é sentimento puro. E aí eu falo bastante coisa da vida dele no começo, eu até extrapolo um pouco mais do que eu até deveria, mas é que para a gente poder olhar para a vida dele e ver a nossa como é, né? E aí eu fiz essas palestras todas e tenho ido em tanto lugar, e isso tem me feito tão bem, tem me deixado às vezes com déficit em relação ao meu consultório. Sim. Eu estou saindo muito do meu consultório toda hora, e isso não tem sido uma coisa, eu tenho que reajustar isso, que eu não posso sair do meu consultório toda hora para ir em todo lugar que a minha alma manda eu ir, né? Tem um corpo ainda que precisa trabalhar, que precisa fazer um monte de coisa, né?
Mas a alma, ela quer voar para tudo que é lugar. Né? Aham. E é bom, porque eu tenho ido em muitos lugares e tem ajudado muita gente. Nesses voos tem trazido de volta muita coisa boa para a sua vida, né? Tenho Muita certeza coisa boa, disso. sempre. Doutor Luiz, a Maria Aparecida Fernandes, lá de São José do Alegre, que é nossa ouvinte assídua também, e acho que amiga do senhor, né? Ela ligou, segundo a Maria Paula, ela está bastante emocionada, está chorando muito, e ela queria informar o senhor que ela perdeu a mãe, que foi sepultada ontem. A mãe faleceu no domingo, foi sepultada ontem. Ela está dizendo que está sozinha, que está perdida, e que a última coisa que podia acontecer com ela aconteceu. E está mandando um abraço para mim, Maria? É para mim um abraço para você também, Maria Aparecida, lá de São José do Alegre. E vamos pegar o caso dela e falar sobre essa... Eu acho que é uma tendência que todo mundo tem de perder as esperanças na hora que está passando por uma situação difícil de sofrimento. Que realmente perder um ente querido é uma coisa muito difícil, mas não é o fim da vida e é possível superar. Inclusive, uma das palestras do senhor fala sobre a superação, que a gente tem que todos os dias da vida, de alguma forma, superar uma dificuldade, sem se deixar abater. É verdade. Não é verdade? Inclusive, a Cida, né, essa minha paciente aí, a mãe dela já estava doente, né, mas ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de ver a força que ela tem, porque ela já passou por tanta dificuldade na vida, tantas coisas já aconteceram com ela, e ela foi aprendendo a superar da forma dela. É uma forma mais frágil de superação, mas ela conseguiu, de alguma forma, inclusive, ela é extremamente culta, ela escreve super bem, ela lê muita coisa, sabe? Ela tem uma capacidade de escrever que é difícil da gente ver, de transmitir para o papel aquilo que ela sente. Ela já me deu várias coisas em relação a isso. Eu queria aproveitar aqui, fazer um parênteses nessa conversa nossa, mandar um grande abraço para ela, e dizer a ela que eu vou reforçar as minhas orações, que ela sabe que eu faço, né? no meu sítio, lá no lugar que eu tenho para isso mesmo, e dizer a ela que eu sinto muito mesmo a morte da mãe, e que ela era muito ligada à mãe. Né? Então eu vou fazer umas orações, Cida, para você, de uma forma mais assim, contundente do que eu já faço normalmente. Mas a vida da gente, Célia, ela é uma eterna superação. Eu falo isso na minha palestra. Sim, A gente já nasce tendo que superar um monte de coisa. A gente não precisava de respirar, né? A gente estava num ambiente totalmente acolhedor. Eu chamo de céu, né? O céu, para mim, é o útero. É verdade, onde está tudo redondinho, tudo completo, né? Não precisa, não falta tem nada. Necessidade fisiológica. Você não tem que... Você só fica ali ouvindo o coração da sua mãe, né? E tem toda uma fisiologia dentro daquele útero, sem precisar de respirar, sem precisar de nada. De repente, a gente vem para a escola, né? Que é essa vida aqui, tem que aprender a respirar já de cara, né? Às vezes já leva um tapa do médico para aprender a respirar, quer dizer, a vida já é o primeiro desafio ali, né? Superação, né? A respiração, a oxigenação, e aí começam todas as coisas. E eu falo disso tudo na minha palestra, porque essa palestra eu fiz lembrando muito daquelas vítimas da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Foi uma coisa que me marcou muito mesmo. Eu tive contato com algumas pessoas, um pai que sempre a gente se comunica, que perdeu um filho lá, que foi um herói, que salvou 14 pessoas. Ele tem quase 2 metros. E ele entrou na boate 4 ou 5 vezes para salvar. Ele poderia ter ido embora na primeira vez, mas ele quis salvar porque ele era muito grande. E aí acabou morrendo da última vez, e eu me baseei nesse fato para montar essa palestra, que serve para todo mundo, porque superar é tudo que a gente precisa, né? Até outro dia eu fui lá na Casa Centenária dar essa palestra. Foi bastante legal, porque todo mundo compreendeu aquilo que eu queria passar. O doutor Luiz, tem uma pessoa que está dizendo que está ouvindo a gente de Araraquara. Deixa eu ver se eu descubro quem que é aqui. Maria Paula consegue ver, Maria, quem é? Eu não estou entendendo porque chegou a mensagem pelo Facebook. Fábio Elaine Aguiar, o senhor conhece? Conheço. Então,
Doutor Luiz, estou ouvindo de Araraquara com minha Heleninha. Quero saber das minhas jabuticabas. Beijos. Que é isso? Mandar um abração então para a Elaine, né, para o Fábio, que eles mudaram de Ribeirão para Araraquara agora há pouco tempo. São amigos da minha filha. Sim. E acaba amigos da gente também. Pode deixar, e já estão de olho nas jabuticabas do sítio. Pode deixar, Elaine, que eu vou aqui conversar sobre jabuticaba já. A Célia vai deixar eu falar desse caso todo que acabou sendo... Tem muito de superação também, viu, Célia? Ah, é? Tem muito de superação, porque a gente, desde que esse caso começou, que acabou sendo um caso de amor, né? Entre um ser humano e as jabuticabas. Do reino vegetal, assim, que é a jabuticabeira. E foi superação não só da minha parte, como da parte dela, né, da jabuticabeira. E acabou servindo de exemplo também para muita gente esse caso. E eu tenho o maior prazer, às vezes, de falar. E como eu estou aqui na rádio falando para um monte de gente, quem sabe daqui a pouco a gente conta, né, para você tudo sobre esse caso. Vamos contar sim, doutor Luiz. Vamos fazer um intervalo agora. E eu lembro ao ouvinte que hoje nós estamos fazendo um sorteio bastante atraente. Olha só. Um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. Qualquer um dos presentes que você ganhar hoje, eu tenho certeza que você vai ficar feliz. E homens também pode participar, porque se ganhar um desses presentes femininos aqui, tem sempre alguém para você presentear, ok? Então liga para a gente no 3623-1333, deixa o seu nome, o telefone e o bairro onde você mora. A Maria Paula está hoje atendendo os telefonemas dos ouvintes. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho para continuar o bate-papo com o Dr. Luiz Guimarães Brandão. Até já. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera, telefone 3622-0535, 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Móveis Primavera, Rua Antônio Salomão, 191, perto do Bosquinho. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766. Ou pelo site www.mg.senac.br. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas para o curso técnico em qualidade. Informe-se no site www.livreoficio.com. Concurso de bolsas para curso técnico em qualidade no Instituto Educacional Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Inscrições até 22 de novembro. Ligue 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você.
Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o concurso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje sorteando um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. Liga pra gente, deixa o seu nome, o telefone e o bairro onde você mora. Hoje nós estamos conversando sobre a vida. Dr. Luiz Guimarães Brandão é o nosso convidado de hoje, nosso entrevistado. Falamos já sobre superação e eu queria registrar aqui a participação da Lena Wood, Dr. Luiz. E ela diz o seguinte: parabéns pelo maravilhoso trabalho de doação e ajuda ao próximo, atitudes que realmente fazem essa caminhada valer a pena. Obrigada por ser exemplo para sua neta, que também está ouvindo o programa. Beijos com saudades, Helena e Belinha. Ai, que lindo! Obrigado, filha. Puxa vida. Aonde é que ela está? Para mim ouvir essas coisas aqui, aguentar firme. Aguentar firme aqui, mas ela está em Ribeirão, né? Eles moram em Ribeirão. E deve estar passando um calorão lá. Muito calor. Nossa, muito calor. Mas a saudade é maior do que o calor, viu? Sim. Que a gente sente aqui. É uma coisa impressionante. Eu fiquei lá uns dias atrás, e aí você fica muito próximo, né? E toda hora abraça, beija. Eu falo isso nas minhas palestras, né? Para a gente poder fazer isso. E essa vida de avô que eu estou tendo agora, de uma forma diferente da de pai, né? Aí você tem mais aquela necessidade, eu acho, porque você não tem que criar, que educar, que fazer tudo aquilo. Aí você fica só pro lado bom mesmo, né? Sim. E a gente ficou lá uns 2, 3 dias e agora, quando chega, para aguentar a saudade é duro. E aí ela manda umas palavras assim, eu só posso agradecer e dizer aqui ao vivo que eu amo muito ela e assim como a minha neta. E um abraço também para o meu genro, Marquinhos. A Belinha tem quantos anos? Tem 8 meses. 8 meses, já está ouvindo o programa. É a nossa ouvinte mais nova, Maria Paula. 8 meses ouvindo o programa, que linda. Mas é gozado que às vezes eu falo com ela lá e parece que ela existe uma simpatia pela voz, né? Alguma coisa assim, a gente não sabe explicar. Eu estou atrás dessas explicações, estou estudando muito isso. Você vai descobrir alguma resposta. Eu falo assim, uma coisa, você vê que ela presta uma atenção. Ai, né? que gracinha. Outro dia eu estava lá com ela, tocando um violão, assim, que eu só toco escondido para ninguém ouvir. Mas em relação a ela, tudo bem, que ela ainda não julga nada. E eu via que ela olhava para mim, assim, como quem parece que já conhece, né? De muito tempo, a gente não sabe como é isso, né? Sim, então, é uma dúvida. Há muitas... Mas é um amor muito grande. Com certeza, é o amor que ela sente, né? É um amor, esse sentimento é espetacular, né? Exatamente. Ele é a base da nossa vida. Infelizmente, ele foi muito mal explicado, muito mal... A gente vê que a gente fala do amor para tudo, né? E a gente acha que ele ficou banalizado, esse sentimento, essa palavra que eu estou falando. Eu acho que deveria ter uma palavra para o amor, por exemplo, entre a minha filha e eu. Um amor, uma outra palavra para entre eu e a minha esposa. Uma outra palavra para entre eu e outra pessoa. Enfim, deveriam ter palavras diferentes, né? Porque são sentimentos diferentes, não são iguais. E esse amor, Célia, ele tem que ser a base da nossa vida mesmo. Sim. Infelizmente, hoje está um desamor imenso, né? As pessoas estão perdendo totalmente a noção do que é isso. Tem uma frase do Guimarães Rosa, que é meu autor preferido, doutor Luiz, não sei se o senhor já leu obras de Guimarães Rosa, é até difícil a leitura, porque ele tem uma linguagem muito diferente, uma forma muito diferente de se expressar, e ele fala uma coisa que cabe nisso que o senhor está dizendo. Ele falou, muita coisa importante, falta nome. Mas é verdade. Não é? Falta nome para esse tipo de sentimento. O mesmo nome.
e banaliza um sentimento, acaba banalizando o outro. Sim. E a gente perde a noção, né? Uhum. Esse amor, vamos dizer assim, ecumênico, maior, que generaliza tudo, ele é a base da vida da gente, Célia. Eu estou mais do que consciente disso. Nós temos que nos aproximar dele outra vez. Sermos mais amorosos, porque a gente nasceu amoroso. Sim. A gente foi perdendo a capacidade de amar com o tempo. Eu falo isso nas minhas palestras, todo lugar que eu vou. Busque a tua essência, aquilo que você é verdadeiramente. Seja mais gentil com o outro. Seja mais educado. Você vai ver o que vai acontecer com você. De você mostrar a amorosidade que você tem. E a gente foi perdendo, foi ficando esquecido dentro da gente. Um sentimento tão bonito. E aí chega em pontos trágicos, terríveis, já que a gente falou de Ribeirão Preto, onde está a sua filha. Recentemente, acho que semana passada, não sei se o senhor acompanhou no noticiário, um caso terrível, uma coisa absurda de ver, né? Que a criança foi jogada no rio, né? Lá em Ribeirão Preto. Não é a primeira vez que isso acontece, coisa semelhante, nem a primeira nem a última no Brasil e no mundo inteiro isso acontece, mas é o cúmulo mesmo do desamor, né? O cúmulo a gente tem que, eu acho que tem que fazer a nossa parte, né, Célia? Você faz a sua, eu faço a minha dentro do que eu posso. Nós somos tão pequenininhos, mas se a gente nos unir, a coisa aumenta. É como uma vela, né? Eu sou uma vela, mas eu posso acender 1 milhão de velas. Sim. E aí a luz vai ficar muito forte, vai iluminar muita coisa. Eu sendo pequeno como eu sou. Mas a gente vê um caso como o do Joaquim, né? Esse que você está falando, dessa criança. É inimaginável. Tenebroso, é inimaginável, meu Deus do céu. Uma coisa dessa. Mas ali deve ter muito envolvimento com droga, muita coisa que a gente ainda vai descobrir, né? Para poder entender. Mas a origem de tudo isso é a falta de amor, não é? Total. A própria utilização da droga é a falta de amor a si mesmo. Uma pessoa que se entrega ao vício, que se deixa dominar por um agente externo que faz mal, e que faz mal a toda a sociedade, a família, é por falta de amor a si mesmo. Né? Por falta de se amar. Você vê o cigarro, por exemplo, que é um vício tão comum que todo mundo tem. Eu fui acompanhando na minha vida, Célia, de 32 anos de profissão, muitos e muitos fumantes. E o cigarro detona com a boca, sem falar do resto do corpo, lógico, né? Mas a boca, inclusive tem alguns implantodontistas que a primeira pergunta que faz para você, antes de perguntar qual o seu nome, ele pergunta, você é fumante ou não? Se você falar que ele fala, olha, infelizmente não dá para fazer absolutamente nada para você. Se a gente parar a pensar só nesse cigarro, nesse vício tão comum que tanta gente tem, ele é o que você falou, quer dizer, se você gostar de você mesmo, você não vai querer colocar uma fumaça dentro de você e jogar para fora. Se envenenar, né? Se envenenar. A todo momento. Tanto que eu desenvolvi no meu consultório um método que eu criei, eu quis criar, inventei um método, e 119 pacientes meus colocaram em prática esse método. Para parar de fumar? 116 pararam. Nossa, isso eu tenho que multiplicar isso, doutor Luiz. Porque há uma dificuldade muito grande de se conseguir isso sozinho. A primeira pergunta que eu faço, Célia, eu olho para os olhos da pessoa e falo assim, você quer parar de fumar? Eu não ouço o que ele vai me falar. Eu ouço o que os olhos me falaram. Porque é que nem um relâmpago no horizonte. Você vê primeiro a luz. Depois você vê o som do trovão, não é? Sim, é verdade. O olhar é igualzinho. Quando eu pergunto, você quer parar de fumar? Os olhos já me disseram. Daqui a pouco a boca vai falar, eu quero, doutor. Mas os olhos já me disseram que não. Então eu nem começo nada. Acabou, já paro. Mas se a pessoa quiser parar de fumar, é uma guerra. Sim. É uma guerra. Se você entrar nessa guerra, você tem que ter estratégia. Não é simplesmente falar, eu vou parar hoje e acabou. Porque tem dependência física e química. Não é só psicológica, não. Então o teu organismo está dependente daquela droga. Muitas drogas. No caso do cigarro, muitas. Mais de 3 mil. Então, mas se houver uma aquele estratégia... bastãozinho é carregado de coisa tóxica, né? E eu perdi uma irmã, né, Célia? A minha irmã, que morreu com 35 anos, ela não fumava. Mas ela sofreu uma barbaridade com uma doença pulmonar que foi minando o corpo dela, minando, até a hora que ela morreu, depois de 5 anos que foi identificada a doença. Casada com um médico, 3 filhos,
morava em Brasília, e ali eu pude acompanhar do meu lado alguém que você ama, a pessoa sofrendo falta de ar. Então é muito duro isso. Nossa daí. Senhora. E eu não gostaria que ninguém que está nos ouvindo deixasse de ouvir isso que eu estou falando aqui. Uhum. Faça alguma coisa por você mesmo enquanto é tempo. Porque depois, quando você já estiver numa UTI, numa situação grave, que nem aconteceu com a minha irmã, apesar dela não fumar, mas o que aconteceu com o pulmão... A insuficiência respiratória é a mesma. Uhum. E você vê alguém com 35 anos ligado a um oxigênio, sem poder dar 3 passos, né? Sendo traqueostomia, ela fez, né? Ligada a aparelho dentro de UTI. É um sofrimento danado. Nessa palestra de superação, eu começo a palestra falando dela, que é o maior exemplo de superação que eu já vi na minha vida inteira, é a minha irmã. Que quando ela tinha 35 anos, o médico chegou para ela e falou, você tem 6 meses de vida. E ela resolveu peitar isso e falar, eu não vou viver 6 meses. Eu vou viver mais, não sei quanto tempo. Viveu quase 6 anos. E ela se agarrava em quê, doutor Luiz? Qual foi o recurso que ela utilizou? O amor aos filhos, muito mesmo. Fé em Deus também? Muita fé, mas muito amor aos filhos. O amor aos filhos dela era uma coisa impressionante. Sim. 3 filhos, o mais novo tinha 7 anos. Então, muito menino ainda. Nossa. Ela não queria ir embora, deixando os Devia filhos... ser proibido mãe morrer, né? Deixar a menina deveria pequena. ser proibido, mas a gente não sabe o que acontece por aí, né? Quais são as leis que comandam isso. Sim. Mas essa minha irmã me deu aula, porque ela não podia falar, Célia, ela não conseguia falar. Se você perguntasse assim, como é que você está? Ela fazia um sinal de positivo com as mãos, porque ela não conseguia falar, eu estou bem. Ela não conseguia falar. Por causa da falta do ar, né? Falta de ar, muito bem. E a gente foi vendo, eu fui aprendendo muita coisa com ela. Então essa palestra de superação, eu começo falando dela. E ponho lá a foto dela junto comigo, e dizendo algumas coisas da vida dela para servir de exemplo, né? E quem fuma tem uma grande chance de ter um enfisema, de ter uma insuficiência grave, né? DPOC, que é chamado isso, mas muito grave realmente, e que te incapacita de fazer coisas simples, como andar e como falar. E esse método que o senhor utilizou, que foi tão eficaz, o senhor devia multiplicar, compartilhar, porque tem muita gente passando por essa situação de não dar conta sozinho de vencer o vício, porque ele é poderoso. Né? Eu sei, mas esse método tem que haver uma ligação entre a pessoa que está falando. Não é assim, eu falo aqui na rádio e a pessoa, não, então eu vou fazer aquilo que o doutor Luiz falou. Não funciona desse jeito. Esse olhar falando comigo é a coisa mais importante, sério. Várias pessoas eu já perguntei, você quer parar? E o olhar falou, não. E a boca falou, sim, eu quero. E eu sabia que não ia dar certo. O olhar, quando fala quero, é a alma falando quero para o corpo que está doente. E aí é uma guerra. Essa guerra tem estratégia, que é o que eu montei. E é uma estratégia mesmo, de guerra mesmo, que você vai brigar durante meses, porque é um método que vai tapeando o organismo bem devagarinho, mas tem todos alguns recursos psicológicos que eu inventei na época. E você vê 119 pessoas, 116 pararam. Nossa, sucesso total isso. Total. Eu considero sucesso total. Exatamente. Inclusive, esses 3 que não pararam, eles tiveram problemas graves com os filhos. Inclusive, 2 morreram. Sim. Perderam filho. Então, como é que vai parar alguma coisa que é bengala se você perde um filho? Então, eu considero 100%. Sim, é verdade. Desses 119 aí, eu considero 100%. Mas não foram 119 que eu... falei desse assunto. Já falei desse assunto, vamos provar uns 500 pessoas. Mas só 119, o olhar falou para mim que ele queria parar. Eu nunca fumei, Célia, nunca fumei. E resolvi fazer isso porque é muito duro. E a gente está comentando isso por causa daquilo que nós estávamos falando agora, né? Você não pode se deixar vencer por uma coisa dessa e que vai levar você mais rápido. Sua missão não vai ser cumprida como deveria. Não vai ser, porque você vai abortar essa missão por um vício que é possível. Se você quiser, se o teu olhar, se olhar para o teu espelho e perguntar para você mesmo, você vai ver o olhar falando sim ou não. Que é a tua consciência, é a tua alma, é o teu espírito, chame do nome que você quiser. Mas é aquilo que te dá vida e que não morre. Vai sobreviver à sua morte.
Isso falando cientificamente, né, Célia? Mas aí é um outro assunto que vai servir para a palestra de 2014. Tá certo, doutor Luiz. A Maria do Carmo de Oliveira Almeida, do bairro da Estiva, está dizendo que o programa de hoje está servindo muito para ela. Que bom. Que bom, fico feliz também. A dona Nem, lá do bairro Pessegueiro, está convidando toda a comunidade para rezar o terço no sábado às 8 horas da noite. Então é um convite da dona Nem lá do Pessegueiro, o terço com a comunidade. Vamos falar sobre o poder da oração, já que a dona Nem falou sobre o terço, rezado em comunidade, falar sobre o poder da oração na vida da gente, independente da religião que a pessoa tenha. Claro. A gente fala sobre isso no próximo bloco, depois do intervalo. E eu vou lembrar você que estamos hoje sorteando vários brindes, um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. A gente volta já já com o bate-papo com o Dr. Luiz Guimarães Brandão. Até já. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623 1766, 3623 1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera, telefone 3622 0535 3622 0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Móveis Primavera, Rua Antônio Salomão, 191, perto do Bosquinho. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício, em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623 5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623 5068. O Senac Itajubá está oferecendo vagas gratuitas em diversos cursos profissionalizantes, da formação inicial ao nível técnico. Há vagas para os cursos de vendedor, inglês aplicado aos serviços turísticos, manicure e pedicure, operador de computador, técnico em administração e cuidador de idoso. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada. Para se inscrever, você deve procurar o site do Senac, www.mg.senac.br/programa Senac de gratuidade. O telefone para mais informações é o 3623 1766. Cursos gratuitos com a qualidade Senac.
Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o concurso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. Estamos de volta com o Jornal das 11. Hoje sorteando um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. Nosso entrevistado hoje é o Dr. Luiz Guimarães Brandão. Dr. Luiz, o ouvinte está dizendo que o pai fumou 50 anos e nunca pensou em doença nenhuma. Segundo ele, o vício, ou fumar não é vício, é hábito, é só mudar o hábito. Mas não é... Mudar o hábito é difícil pra caramba. caramba. Não é nada disso em relação a tudo que a gente vê, né? Porque tem pessoas que falam assim, a minha tia morreu com 110 anos e fumava desde os 10. Fumou 100 anos e morreu com 110. E a gente pega esse morreu caso atropelada. E esquece os outros 1 milhão de casos. Sim. Que se você for no Instituto do Câncer em São Paulo, por exemplo, você vai ver inúmeras pessoas, bem jovens ainda, sofrendo com as toxinas do cigarro. Todo mundo sabe que você pode ter uma resistência a ele. E aí você vai viver, fumar 100 anos e não vai ter problema. Mas a gente tem que pensar na maioria, né, Célia? Sim. E essa maioria é o que mais interessa, quer dizer, é tóxico demais da conta. Não dá para não falar isso. A mudança de hábito também é muito difícil. Mudar o comportamento é muito difícil. Uma coisa que você está acostumado a fazer há anos e você querer mudar o rumo, né? É complicadíssimo. É dificinho, é um desafio. A Silvia Maria Gomes Pereira, lá de São José do Alegre, está dizendo que todo dia eles ouvem rádio, que pega na ponte, lá perto do Lourenço Velho, e ela manda abraços ao senhor Brandão. Silvia Maria Gomes Pereira. Bacana, a gente está sendo ouvido em São José do Alegre, Maria da Fé, Delfi Moreira, Piranguinho, então não temos ouvintes só em Itajubá. E pela internet lá em Araraquara, Ribeirão Preto, né, doutor Luiz? Um monte de lugar. Tá certo. Bem, eu falei que eu queria conversar sobre o poder da oração, porque a dona Nem estava convidando todo mundo para ir rezar o terço lá na comunidade do Pessegueiro no sábado às 8 horas da noite. E tem estudos científicos provando que a oração tem poder de verdade para mudar coisas no organismo da gente, para curar doenças físicas, né? Tem um médico americano, o Dr. Larry Dossey, que ele dedicou a vida dele ao estudo da oração. Verdadeiramente, né? Aquela oração que você reza, você faz a oração e a pessoa não sabe que você está orando por ela. E aí ele fez esses estudos dentro de hospital. Eu li no livro, ele escreveu um livro, chama Rezar é um Santo Remédio. O livro do Dr. Larry Dossey. É um livro fininho, que até eu recomendo a quem estiver ouvindo, se quiser aprender um pouquinho a força da oração cientificamente. Leia esse livrinho. É um livrinho fácil de ler. Ele é médico, ele não é religioso, né? Não, nada de religioso. Ele foi estudar, voltado para a ciência, aquilo que eu falo nas minhas palestras. Porque as palestras, Célia, você tem me acompanhado aí, eu não falo de religião. Eu falo de ciência, que é a capacidade que Deus nos deu de estudar, de aprender. Essa capacidade maravilhosa que nós temos, o cérebro humano, é uma potência, é uma maravilha realmente. Então eu vou atrás das pesquisas para poder falar nas minhas palestras, sem levantar a bandeira de nenhuma religião, sem desrespeitar absolutamente nenhuma, mas a gente pode orar, por exemplo, que nem você falou, independente de religião, e fazer aquela pessoa melhorar. Tanto que eu faço isso sempre, né? Eu tenho um sítio pequenininho aqui perto de Itajubá, e lá tem uma gruta, muita gente sabe disso, tem uma gruta lá, uma gruta natural, onde eu tenho um altar lá, e onde eu coloquei um baú com o nome das pessoas que me levam no consultório,
que me falam na rádio, que me mandam e-mail, precisando de oração. Porque aí eu vou para lá às 6h30 da manhã, eu entro em oração lá, mas a oração, Célia, para ela funcionar, o Dr. Larry fala isso, ela tem que ter 2 sentimentos, o amor e a compaixão. O que é a compaixão? É dividir a dor com alguém. Não é ter dó. Dó, você não põe ação. Compaixão, você põe ação na tua dó. Alguém que está com frio, você vai lá, tira o teu casaco e leva para ele. Você fez um ato de compaixão. Você ficou com dó e pôs ação. Então a oração, para funcionar, ela tem que ter o amor, que é esse sentimento que a gente estava falando, maravilhoso. E eu já tive muitas provas que ele funciona. Muitas. Algumas muito fortes, que eu falo nas minhas palestras e mostro lá. E a compaixão, que é esse sentimento de se doar. Então eu faço isso no meu consultório, a dona Nem lá tá pedindo para as pessoas irem no terço lá do pessegueiro, porque ela sabe que quando você, eu, ela e muitas pessoas fazem a oração junto, forma uma sinergia. O que é sinergia? É uma soma das energias do bem. Sim. Sinergia é uma mistura de energia, uma soma. Doutor Luiz, isso funciona mais ainda. Deixa eu interromper o senhor, que tem uma ouvinte na linha querendo participar. Vamos lá, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem, Deuseli? Opa, tudo bem, graças a Deus. Tô com um retorno tão baixinho da Deuseli, se puder aumentar aqui. Tô dando para escutar bem aqui, viu? Você está me ouvindo bem, né? Muito bem, graças a Deus. Diga, Deuseli. Um bom dia para você, Celinha. Um bom dia, doutor Luiz Brandão. Bom dia, Deuseli. E eu gostaria de falar, em primeiro lugar, vou ver se dá tempo de falar correndo com você, porque eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui. É o seguinte, sobre o negócio do cigarro, eu trabalhei numa casa uma vez, Celinha, com uma senhora, muito tempo, e eu estranhava que sempre ela estava com a caneta na boca. Sempre ela ia lá, às vezes você estava a caneta e estava na boca. Aí um dia eu perguntei para ela, falei assim, por que você caneta na boca? Aí ela pegou e falou assim, não, é porque eu tenho o vício do cigarro. E eu estou querendo me libertar do cigarro e eu fui no médico e através de uma aula, umas pesquisas que eu tive, disse que o vício da gente levar o dedo na boca não era do cigarro, era o vício de levar a mão na boca. E a gente consumir esse negócio de fumar, essas coisas, não tem nada a ver. É o vício da mão e para a boca. E com certeza, o tempo que eu trabalhei lá, ela largou mesmo realmente do vício, através da caneta. Isso eu achei uma coisa inédita. Mas só que eu já tentei fazer, não consegui não. Até hoje eu não consegui. E eu gostaria de saber do doutor Luiz Brandão se isso realmente é real. Tá certo, querida. Obrigada, então, viu? Só mais uma coisinha que eu queria confirmar da oração, só interrompendo, Celinha. A oração realmente é valiosa, viu? Porque eu tive há 25 atrás, uma notícia 25 dias atrás, uma notícia de uma questão muito chocante que abalou muita gente, através de uma filha minha. Ela estava grávida e realmente ficava tendo uma criança e eu sem eu saber, dentro da minha casa, baixo dos meus olhos, sabia. A criança já tinha nascido e nisso eu peguei, não queria aceitar. Ajoelhei no chão um dia e todo mundo falou, não, sim. E eu ajoelhando falei, Senhor, me dá a resposta que eu preciso. Deus pegou, no fundo do meu coração tocou. Falou assim, eu tirei uma vida de você e eu te dei outra. E você não vai aceitar? E nessa hora, Celinha, sem brincadeira, eu falei assim, Senhor, se era a tua vontade que a minha filha esteja na minha casa, o Senhor faça parar um carro aqui agora e me levar no hospital. Celinha, foi uma coisa inédita. Quando eu abri o portão da minha casa, assim, desesperada, uma filha minha parou de carro com o meu genro. Oi, mãe, tudo bem? Tudo jóia. Você me leva no hospital? Levo. Na hora, mãe. Cheguei na minha filha e falei, a porta da minha casa está aberta para você. Vá. Porque lá que é teu lugar, fica comigo. E hoje eu estou completa, Celinha, realmente que Deus me ouviu e fez esse carro aparecer na hora que eu mais precisava. E a oração é realmente muito, de toda a fé do mundo a gente consegue o que a gente quer com Deus, viu? Obrigado pela oportunidade, tá? E a questão minha é essa aí, a oração. Eu confio muito nela, nos joelhos no chão. Tá certo, obrigada, Deuseli. Obrigada a você, tá? Um abraço para você, Deuseli. Tchau. Ela fez a pergunta sobre o cigarro, eu vou emendar aqui com a pergunta da Nancy Carvalho, perguntando se tem remédio para parar de fumar e mandando um abraço para todos nós aqui. Diz a Nancy que adora o programa. Obrigada, Nancy. Bem, o assunto interessou o cigarro, né, doutor Luiz? A Deuseli estava falando que colocando a caneta, né, na boca e tal. Então, Deuseli, o que você tem que sempre lembrar é que o cigarro, ele provoca em você 3 dependências, né? A química, a física e a psicológica.
Essa da caneta, ela vai para o lado da psicologia, do psicológico. Quer dizer, se em vez de eu colocar o cigarro, eu colocar a caneta na boca, psicologicamente eu estou pondo alguma coisa. Tem até aquele cigarro fake. O senhor já viu um negócio que faz, que parece até uma fumacinha lá, mas que muito não... polêmico, né? É muito, dizem que é às vezes mais tóxico ainda, então... Nossa, que horror. Isso tem que ter a recomendação médica. Deus me livre. Mas aí, Deuseli, você não conseguiu parar, porque as outras duas dependências você tinha e aquela pessoa que conseguiu deixar o cigarro colocando a caneta era menor, vamos dizer assim, as dependências. A psicológica era a maior de todas. Mas não dá para imaginar que só pondo uma caneta na boca a pessoa para de fumar, porque tem a dependência química e a física, que o teu organismo pede. Às vezes dá delírio, dá tremor, dá uma série de coisas, não só o cigarro, mas também a bebida. O álcool, né? O álcool provoca uma série de reações orgânicas e que a pessoa não é tão simples assim, colocar uma caneta e acabou o meu problema, né? A gente sabe disso. E em relação a Nancy... Nancy Carvalho, isso. A Nancy está falando se existe alguma medicação, é isso? Se existe remédio para parar de fumar. Existem aqueles emplastros, né, aqueles adesivos, chicletes de nicotina, que é para tentar fazer com que a dependência química e física fiquem amenizadas, vamos dizer assim. Mas não é só isso, porque você tem que entender que para parar de fumar, é o caso dos meus pacientes lá, é uma guerra realmente. Você tem que se propor a isso e falar, meu corpo, eu vou fazer de tudo por você, porque ele é finito. Existe uma decrepitude do nosso corpo. A alma que está ali dentro está falando com ele. Eu vou fazer de tudo para que você possa ficar junto comigo o máximo de tempo possível. Eu preciso viver o máximo possível. Você tem que me ajudar e eu vou te ajudar também. Então essa guerra não é simples. Não é tomar um remédio e acabou o problema. Você tem que entender isso. É lutar, é tentar fazer alguma estratégia que você consiga tapear, mas a principal de todas, olhar para o espelho e perguntar, você quer parar ou não? Porque, olha, isso tem uma força imensa, né, Célia? Sim. Você sabe disso. A partir da hora que você fala, eu quero, mas é aquela que o espelho até meio quebra com o teu com o raio que sai dos seus olhos, né? Que é aquela raiva que você acaba tendo de uma coisa que você sabe que está te acabando. Tá levando você mais cedo desse mundo. A gente tem sempre uma missão aqui, a gente não sabe quanto tempo vamos viver, mas tentar fazer com que esse tempo não seja minimizado e nem diminuído por coisas desse tipo. Sim. Que é possível da gente conseguir. Não é impossível. É fácil? Não é fácil. É difícil, mas não é impossível. E nós temos uma força dentro da gente, né, Célia? Que a gente desconhece, né, doutor Luiz? Desconhece. Você vê no caso, por exemplo, quando a gente resolve parar de comer, quer emagrecer uns 10 quilos, a gente fala assim, eu vou parar segunda-feira. Segunda-feira eu paro. Aí chega segunda-feira, tem uma macarronada, tem não sei o quê, tem uma sobremesa. Aí você fala, acho que eu vou deixar para outra segunda. E assim você vai deixando. A sua força existe para parar, mas você vai deixando. De repente chega alguém para você e fala assim, nossa, a última vez que eu te vi, você engordou bastante, hein? Já viu? Sim. Aí você, nessa hora, você fala, não vou parar segunda-feira, eu vou parar já. É hoje que eu vou parar. E você começa, muitas vezes, um regime por causa da opinião do outro. Chegou para você e falou assim, você está meio gordinho hoje, faz tempo que eu não te vejo, você engordou uns quilos aí. Só de falar isso, você busca dentro de você a força que você precisava. Né? Isso é muito comum, é a força da palavra. Ela pode te redimir ou pode te acabar. Sim, exatamente. Tem pessoas que têm o poder da palavra para acabar com a gente. Né? Tem. Uhum. E isso é fácil. Bem, doutor Luiz, vamos fazer mais um intervalo. Antes disso, eu registro aqui a participação da Cida Rosa, do bairro da Medicina. Teve aqui com a gente na semana passada, a Cida, dizendo que a feira foi bem legal, que só faltou um pouco de público por causa do feriado. Ela está falando sobre a feira que aconteceu no Albatroz, das Criativas da Medicina. Super bacana esse projeto, doutor Luiz. Algumas voluntárias que
uniram um grupo, elas fazem artesanato e fizeram essa feira no dia 15 de novembro, né? E segundo a Cida, faltou público por causa do feriado, mas que foi legal. E ela disse que vai voltar aqui para falar de encapamento de Bíblia com zíper. Ela tem um pronto-socorro de livros. Inclusive, se o senhor tiver um daqueles livros que está caindo aos pedaços, a Cida Rosa dá um jeito nele. E a Tereza da Glória, do bairro das Nações, dizendo que agradecendo pelos livros que ganhou aqui no sorteio. Que legal, Tereza. Ela adorou a Livraria Lume, conheceu o Cantinho das Crianças e disse que o neto já está adorando livros. Olha que bacana. Que legal, isso demais. Isso me deixa muito feliz. A nossa ação permanente de incentivo à leitura, não é só uma campanha, uma ação permanente de incentivo à leitura em parceria do Jornal das 11 com a Lume Livraria. Luciana, viu que notícia boa? Luciana lá da Lume Livraria. A dona Tereza da Glória, além de ter conhecido a livraria, diz que o neto já está adorando os livros. Que ótimo! Boa notícia demais. Vamos fazer um intervalo, lembrando que hoje nós estamos sorteando um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. A gente volta daqui a pouquinho para falar também no último bloco do programa sobre o centenário da Unifei, que está com uma programação bacanérrima, de graça, que todo mundo tem que participar, e o Paulo Nunes está aqui para falar sobre isso também. A gente volta já já. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Móveis Primavera, Rua Antônio Salomão, 191, perto do Bosquinho. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas para o curso técnico em qualidade. Informe-se no site www.livreoficio.com. Concurso de bolsas para curso técnico em qualidade no Instituto Educacional Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Inscrições até 22 de novembro. Ligue 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o concurso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068.
Estamos de volta com o Jornal das 11. Hoje tem sorteio de um par de brincos da Domus Modas, um acessório de cabelo da Etc., um kit de manicure da Pura Beleza e o livro Jesus, o maior líder que já existiu. Dr. Luiz Guimarães Brandão é o nosso convidado de hoje. Estamos recebendo também Paulo Nunes. Paulo está sem microfone na mão. Pega esse aqui, por favor. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Celinha. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá. Obrigada pela presença. O Paulo está na coordenação dos eventos do centenário da Unifei, né, Paulo? Isso, os eventos do centenário estão sob tutela lá da Pró-Reitoria de Extensão da Unifei e eu sou um dos coordenadores. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz ontem para a pessoa que... Hoje que eu vou fazer para a pessoa certa. Eu fiquei pensando numa coisa, que ontem já houve vários eventos do centenário da Unifei espalhados ao longo do ano. Mas ontem, mais ou menos, que foi uma abertura dessa semana de eventos mais intensos, se aproximando do dia 23, que é o dia mesmo que marca os 100 anos, né? Isso. E ontem foi o Manifesto pela Paz. Aí eu perguntei para a Emiliane assim, por que vocês escolheram fazer um Manifesto pela Paz como um evento de centenário da Unifei? Saiu isso de onde? Por que isso, então, Paulo? Eu sei que você é um cara preocupado com isso, com essas questões, então eu acho que foi uma ideia sua. Como você bem colocou, Celinha, os eventos do centenário eles vêm sendo feitos desde o início do ano, né? Mensalmente, às vezes semanalmente, fizemos várias atividades, aí, não só culturais, mas técnico-científicas, esportivas, sociais, etc. Mas, de fato, essa é a semana que aglutina a maior parte dos eventos, né? Que, de fato, é a semana dos 100 anos da universidade. E quando estávamos decidindo a programação oficial da semana, a gente achou que fosse de bom tom começar com um evento que tivesse como tema a paz, né? Essa história do Manifesto pela Paz. Não só pelos ocorridos com relação à violência esse ano, né, com relação ao assassinato da aluna Débora. Né, esse final de semana tivemos uma triste notícia de um aluno que faleceu depois de um acidente de carro ocorrido esse mês. Enfim, um aluno da Unifei? Um aluno, que faleceu no acidente ali na rodovia Maria da Fé Itajubá. Sim. Acho que há 15 dias atrás foi um acidente e ele acabou falecendo esse final de semana. Mas o fato é que a violência toma conta de todas as instâncias, né, não só dentro da universidade como fora dela. Então a escolha por esse evento foi, na verdade, um desejo de paz para os próximos 100 anos da universidade. Se Deus quiser, né? Que Deus abençoe os próximos 100 anos, né? Oxalá, mais uns 50 eu acho que eu estou aqui para ver, não estou? Mais uns 50 eu acho que eu consigo acompanhar essa história de sucesso da Unifei, né? Mas, Paulo, ontem teve o Manifesto pela Paz com a soltura de balões brancos, né? Eu não pude ver, vi pelas fotos, foi bacana. Foi emocionante. Foi bem bonito. E teve o abraço, né? Em torno da praça, não teve? Isso, fizemos no primeiro momento que foi a soltura dos balões e depois o abraço coletivo, né, ao som lá de alguns alunos, algumas alunos que cantaram clássicos aí que relembraram essa questão, né, simbólica da paz pra gente. Ai, que bacana. O Dr. Luiz Brandão se formou lá na Universidade Federal de Alfenas, que faz 100 anos o ano que vem, e o senhor foi convidado para fazer a palestra encerrando a programação. Isso e a palestra com tema também, provavelmente, sobre sentimento, sobre alguma coisa. Eu acho que vai ser sobre autoestima, motivação. Eu acho que vai ser sobre isso, encerrar. Fiquei muito honrado com isso, porque fechar um evento tão bonito como esse, de 100 anos da minha universidade, onde eu me formei, né? Fiquei muito feliz mesmo. Essas coisas, eu acho que é o que a gente leva daqui. Esse sentimento das pessoas, reconhecendo o trabalho da gente, né? Podendo ajudar, parece que vão ser mais de 1000 pessoas assistindo essa palestra, então vai ser muito legal. Bacana. Voltando à Unifei, amanhã tem mais evento, né, Paulo Nunes? Isso, amanhã nós retomamos os eventos. Nós vamos ter, a partir das 8 da manhã, Seminário Educação, Tecnologia e Infraestrutura, né, com líderes aí e personalidades desses 3 ramos no Brasil, a partir das 8 da manhã até as 18 horas. Fechamos o dia de manhã. Isso é voltado para quem, esse seminário? Que público? Olha, não tem um público específico, não. É voltado tanto para estudantes, né, e acadêmicos de graduação e pós, mas também de dirigentes do mercado de trabalho, líderes, empresários, enfim, que queiram conhecer melhor aí os trabalhos relativos a essa temática que eu acabei de mencionar. Certo. Estão previstos aí líderes de diversas empresas importantes do Brasil, né, e inclusive líderes do governo brasileiro, para participar amanhã com a gente. Bacanérrimo esse evento aí. Exato. Então é entrada franca? Isso, as inscrições podem ser feitas pelo site seminarioeducação.com.br, mas caso você
queira chegar amanhã no início do evento e fazer inscrição na hora, também é possível. Tá, legal. E o que mais que tem amanhã, Paulo? Amanhã nós fechamos o dia com um concerto de jazz, né? Com a banda, deixa eu ler aqui para não Black errar. Tie. Black Tie Brazilian Jazz, exato. Um quarteto de jazz que sem dúvida nenhuma vai ser uma boa atração para a noite de quarta-feira. Na quinta teremos outro evento cultural com o Ivan Vilela, né? Então um conceito instrumental. O Ivan Vilela solo. Lembrando que tanto o Ivan quanto o Brazilian Black Tie vão ser no Centro de Convivência, lá no campus da Unifei, às 8 horas da noite. Tá tendo aula na Unifei à noite? Sim. E aí o pessoal não sai da aula para ir? Olha, não posso falar. Eu imagino, porque super shows desse dentro do campus, se estivesse lá tendo aula, com certeza eu ia matar a aula. Com certeza eu ia escapar para poder assistir. Muita gente deve estar fazendo isso, sem dúvida. A Unifei declarou ponto facultativo na sexta-feira, mas né, esse ano a semana todas as aulas seguem normalmente, mas uma janela ou outra é possível, sem dúvida nenhuma, que os alunos confiram esses 2 shows. Certo. Paulo, ontem quando a Emiliane esteve aqui, eu frisei bastante que os eventos são abertos ao público, que todas as pessoas podem entrar, independente de ter alguma ligação com a EFEI, com a Unifei, né? Gente que mora longe, vale a pena ir até a Unifei, vai de ônibus, vai de bicicleta, para poder participar, para a gente parar de reclamar que Itajubá não tem nada para fazer. E tem eventos de altíssimo nível, abertos ao público, né? É só querer ir. Exato. Não dá para perder, né? Sem dúvida. Felizmente, Celinha, nós estamos conseguindo manter essa programação permanente cultural mês a mês na universidade, com finalidade de fato criar essa cultura de participação, de programação cultural, enfim, de programas que vão além do senso comum aí. Nós temos dia a dia. É bacana, não sei se pode fazer propaganda dentro dos ônibus, eu não sei se pode pregar o cartaz lá dentro, mas seria muito legal, porque é o lugar onde anda a maior parte da população, gente que mora na zona rural, gente que mora em bairros distantes do centro, e tem que ficar sabendo disso para poder ir e aproveitar, porque a gente sempre sai melhor quando a gente assiste um evento cultural, não é verdade? Sem dúvida. Eu saio transformada, ainda mais quando é música. Eu saio, parece que eu saio voando, saio nas nuvens, eu fico mais feliz, minha vida muda para melhor a cada minutinho assim que eu estou em contato com a arte. É super bacana. E eu acho que todo mundo tem que ir. Tá bom? Fica feito o convite aí. Eu vou voltar aqui para as participações dos ouvintes, vamos saber o que eles estão falando. O José Carlos Rangel diz o seguinte: quero deixar aqui minha contribuição nesse assunto. Vamos ver qual assunto que é. Fui fumante, é o cigarro aí. O Paulo, a gente estava falando sobre deixar o hábito de fumar. E ele disse que por longos anos ele foi fumante, parou há mais de um ano, mas também com ajuda médica. Meu médico me disse que não existe um medicamento que nos faça parar. O que existe é uma decisão e iniciativa de parar de fumar. E os medicamentos ajudam a diminuir os sintomas da abstinência. Eu tomo paroxetina até hoje, estou indo muito bem nessa atitude. O senhor quer comentar, doutor Luiz? Exatamente o que eu estava falando. Não existe medicamento, mas a força que você tem é tudo de bom, é aquilo que vai te levar ao sucesso e a viver mais, né, Célia? Sempre eu falo isso, a gente tem que tentar descobrir as coisas que nos vão fazer ficar mais tempo aqui. Porque essa vida é tão curta, então se a gente nem encurtá-la mais ainda, então, se a gente pudesse, um ajudando o outro, né, a fazer com que a vida ficasse mais longa, por isso que eu resolvi falar de sentimento, porque nós não sabemos sentir, e a gente fica doente por causa do sentimento, a gente não sabe vivenciar o sentimento como ele deve ser vivenciado. Às vezes uma coisinha desse tamanho, a gente faz um drama. Eu estava falando isso agora mesmo com uma paciente lá no meu consultório, pedindo para ela minimizar aquilo que ela estava reclamando para mim, uma coisa tão pequenininha, uma coisa tão bobinha, que ela poderia fazer daquilo um mês de sofrimento. Ou 5 minutos e esqueceu e acabou. Parece que ela entendeu, né, o que eu estava falando. Que bom. Doutor Brandão é ótimo, diz a Sebastiana do bairro da Varginha. Ele tem pensamentos, palavras que se encaixam no local certinho. Obrigado. Que bom. Obrigado, admiro muito o doutor Luiz Brandão e já fui em suas palestras, diz a Sebastiana. Que bom. A Lenita Miranda Leite da Varginha também diz...
Como é que a Deuseli consegue ligar todo dia aqui se é tão concorrido o telefone? Que legal, a Deuseli é persistente, ela fica com... Não desiste. Ela não desiste. Todos os dias ela entra e faz parte e participa das entrevistas. A Nilza Vitão Guedes, também da Varginha, hoje estamos sendo ouvidos em peso lá na Varginha. Doutor Brandão tinha um programa, não vai ter mais? Onde ele fará palestras? O senhor tinha programa de rádio? Eu tive um programa durante mais de um ano na Rádio Universitária. Toda semana, quarta-feira, a gente batia papo lá com um monte de gente. Mas eu não estava aguentando mais, Célia, entendeu? O meu corpo, ele não aguenta o que a alma quer fazer. Eu já estou cansado de falar isso. Quer dizer, por mim, eu não pararia nunca com esse programa, porque é muito bom. Mas eu tinha que sair do meu consultório, desmarcar todo mundo. Aí foi ficando difícil. As palestras, eu queria pedir para ela se ela pudesse entrar no site, né, palavrasqueabraçam.com.br, que lá vai ter, tem o contato da Valesca, no caso, tem o meu e-mail, e vai ter também uma agenda de palestras para 2014. A gente vai fazer isso porque precisa fazer. Mas no palavrasqueabraçam.com.br ela vai poder ter noção de onde eu estou. Quem sabe a gente vai ter o prazer de vê-la lá. O senhor disse na última palestra que já estava preparando a do ano que vem. Já pode adiantar o tema? Não, então, a do ano que vem primeira do ano que vem, né? Eu resolvi entrar, Célia, mas para valer mesmo, no que a ciência, tudo que a ciência, a nossa capacidade de atingir o conhecimento, já sabe sobre a espiritualidade, sobre a vida que vem depois da morte. O que acontece, né, nesse momento da nossa despedida desse corpo, cientificamente, sem envolver nenhuma religião, sem nada, mas são coisas espetaculares que já existem. Tem muita coisa escrita, estudada sobre mesmo, isso. Tanto que as 50 maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos, que são referências do mundo inteiro, já incluíram a matéria medicina e espiritualidade no curso de medicina, na graduação de curso de medicina, porque nós estamos numa mudança de paradigma. O paradigma materialista, que começou em 1640, lá com René Descartes, que é uma coisa muito cartesiana, né? Daí vem a palavra cartesiana, de René Descartes. O materialismo já foi explorado cientificamente até quando você não puder mais imaginar. Nós já entramos nas partículas interatômicas, já sabemos um monte de coisa. Então agora está acabando, o materialismo está na pá de cal, como a gente chama. Tá no finzinho, já está no fim, já acabou. Uhum. E o espiritualismo, que é toda essa área que se abriu, começando um novo paradigma, e a minha palestra vai falar de coisas lindas, de coisas muito bonitas mesmo, onde eu peço às pessoas a deixarem o preconceito lá do lado de fora do auditório e entrar com vontade de aprender aquilo que a ciência, que Deus nos deu essa capacidade, já descobriu. É muita coisa. Estou com 23 trabalhos científicos para estudar. Para estudar. Cada um com 200, 250 páginas. Puxa, nossa, não é fácil, não. Bem, eu vou registrar a participação da Cida Gaioso, que diz o seguinte: comente, por favor, que eu adorei o estacionamento no Sambódromo e que faça mais até lá no SESI. Tá certo, registrado então aí o comentário da Cida sobre a interferência que houve ali no trânsito na região do Sambódromo. Esqueci de dizer que adoro o seu programa. Obrigada, Cida. Pergunta por que não vai ser enfeitado no Natal a Unifei. Uma pergunta para o Paulo. Não vai ser enfeitado o campus? Esse ano a gente, inclusive ontem começaram a iluminar, a iluminação vai acontecer esse ano novamente, mas já foi diretriz lá da gestão desde o início do ano, da nova reitoria, que esse ano nós deixaremos menor a iluminação no campus, não só pelas questões ambientais, claro, mas pelas questões até de, enfim, econômicos, porque era um dispêndio de recurso enorme que acontecia nos anos anteriores. E que muita energia que gasta? Não só energia, mas orçamento de licitação para a empresa de iluminação do campus. Então a gente preferiu, achou que fosse de melhor tom, investir esses recursos em outras áreas do Natal no campus. Mas, como chama? É Cida, né? Cida Gaioso. Cida, o Natal, o campus vai ser iluminado sim, numa escala menor, mas sem dúvida que os familiares de Itajubá poderão visitar o campus para conferir a iluminação do Natal de 2013. Obrigado pela pergunta aí. Tá, eu vou lembrar também que eu já entrevistei aqui o Marcílio Bastos, que está fazendo um projeto de resgatar o Natal na Imbel. Não é do seu tempo aqui de Itajubá, Paulo. Dr. Luiz, não sei se pegou essa época, que a Imbel era um ponto em que
todo mundo ia para Imbel para ver a iluminação, o Papai Noel e tudo ficava. Foi na época da ditadura militar, né? Então tinha muito investimento para que aquela vila militar ficasse muito bonita, e depois isso foi se perdendo ao longo dos anos, e o Marcílio quer recuperar o brilho, literalmente o brilho da luz, né? Do Natal no campus lá no campus não, no Natal lá na Imbel, é isso. O Marcelo Pereira da Silva, lá da Varginha também, Maria Paula Varginha mesmo deve estar com todos os rádios ligados hoje, diz que o programa está cada dia melhor. Obrigada, viu, Marcelo? A Luzia Carneiro Gonçalves do Barreirinho, mandando um abraço para nós. Barreirinho também é um bairro super bacana lá na subida do antigo mosteiro. Pertinho do meu sítio. É pertinho do sítio? Vizinho. Você mora numa área de rural também, não mora, Paulo? Isso. Quase rural? Ué. Eu tô morando ali na entrada do bairro de Enhumas, num chalé ali no morro. Ó, que delícia, tudo de bom morar nessa área. Nós moramos numa região maravilhosa, não é verdade? Nossa. E no sítio do Dr. Luiz tem uma jabuticabeira. Hoje, na hora que ele chegou aqui, Paulo, ele falou assim: você me dá um espaço para falar no seu programa sobre um caso... é na casa que o senhor mora? Casa, achei que era no sítio. No sítio tem várias, mas na minha casa é que é toda essa história, Célia. Caso de amor entre ele e a jabuticabeira, que é um caso de inspiração. Quando eu comprei um terreno aqui em Itajubá, tinha uma jabuticabeira no meio do terreno. No meio. E eu tinha que fazer a minha casa, construir a minha casa. Mas tinha uma jabuticabeira lá. E tudo bem, mas o pessoal começou a fazer o gabarito, que é aquelas madeirinhas que colocam em volta assim, e eu morava em São Paulo. E quando eu cheguei um dia, eles estavam com a motosserra já para fazer o quê? Para cortar a jabuticabeira. A jabuticabeira ficava no meio do terreno, como ia fazer para construir a casa, né? E eu cheguei bem na hora. Eu falei, por que vocês vão fazer com essa motosserra? Nós vamos cortar aquela árvore para fazer a sua casa. Eu falei, mas como assim vai cortar aquela árvore? Não vai cortar nada. Não vai cortar árvore nenhuma. Mas o senhor não vai querer construir sua casa? Eu falei, vou, mas cortar árvore vocês não vão. De jeito nenhum. A árvore não faz parte do meu terreno, então ninguém mexe naquela árvore. O pessoal achou que eu era meio louco, né? Porque como é que eu vou construir uma casa sem deixar cortar a árvore que estava no meio do terreno? Mas aí que começou a minha história toda com essa árvore. Porque a árvore tinha uns 50 anos, mais ou menos. E ela viveu a vida inteira naquele lugar. Para eu construir a minha casa, teria que cortá-la. Aí eu resolvi estudar a jabuticabeira. Não deixei ninguém mexer, mandei embora todo mundo. Eles queriam me internar, porque falaram, esse cara não bate bem de jeito nenhum. E eu fui estudar a jabuticabeira. E aprendi um monte de coisa, uma árvore tipicamente brasileira, né? Maravilhosa, espetacular. Mas aí fui atrás de um especialista em fruticultura de Lavras, da ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? Que agora tem outro nome, acho que é a UFLA, Universidade Federal de Lavras, né? Isso mesmo, é UFLA, mas naquela tempo era ESAL. E eu descobri esse professor e ele me explicou, doutor, o senhor vai ter 10% de chance de salvar essa árvore, o que o senhor quer fazer? O senhor quer tirar ela de lá? Eu falei, eu quero, se for possível. E ele me deu, Célia, tudo, mas tudo que eu deveria fazer para transplantar aquela árvore do meio do terreno para o final do terreno, onde eu teria o meu jardim da minha casa. Né? Uhum. O quintal seria assim. Isso levaria uns 3 meses para fazer, todo um esquema para isso, mas muito grande mesmo, porque a jabuticabeira, se você pudesse olhar para as raízes, ela parece muito com a copa. Então, a jabuticabeira, ela parece uma ampulheta. Ela é parecidíssima com a ampulheta. Eu teria que podar a árvore e, ao mesmo tempo, ir cortando as raízes. Na mesma velocidade. Cortava a árvore em cima, podava um pouquinho, ia tirando. Isso levou 3 meses. O transplante teria que ser feito no mês de agosto, à noite. A árvore tinha que estar florida. Nossa e tinha Senhora! Que ser lua cheia. É uma operação mesmo. Pensa bem. E contratar a maior retroescavadeira que tinha em Itajubá, que já... Esse processo levou 3 meses, né? É longo. Eu poderia falar um monte de coisa aqui, porque foram muitas coisas que eu tive que estudar para aprender como a jabuticabeira vive. Uhum. E aí chegou a noite de agosto,
E foi feito... Numa sexta-feira, 13 de agosto, não foi não, né? Não, mas foi uma coisa incrível, porque a jabuticabeira, ela foi lá para trás, né? E aí eu passei, certo, né? Isso tinha que ser à noite, e eu passei a noite inteira conversando com ela. Aí confirmaram que o senhor era doido mesmo, né? Todo mundo se havia suspeita. Mas olha, foi muito interessante, porque foi um diálogo assim que eu sabia que ela estava me ouvindo, de alguma forma. Eu não sei explicar. A gente não sabe explicar isso. Eu tive um funcionário no meu sítio que ele conversava com as plantas. E o resultado que eu vi ali, olha, tá sinal longe de que ela de eu estava falar entendendo, né? Que isso ela não entendia. Tá longe para eu falar uma coisa dessa. Quem sou eu para falar isso? E essa minha jabuticabeira, ela foi um exemplo muito grande mesmo de uma luta, de uma superação dela e de mim, porque custou uma fortuna para fazer isso. E a gente conseguiu levá-la lá para o fundo da minha casa, e o resto da história, para simplificar, é só abrir o Face e ver as fotos e ver as coisas todas que estão lá. Quer dizer... O senhor distribui aquele tanto de jabuticaba que dá lá, doutor Luiz? Não, aquilo são das aves, né? A gente pega pouca coisa. Não dá. Eu já cheguei à conclusão, Célia, que a gente tem Se eu quiser trazer um pote de jabuticaba da próxima vez, se o senhor vier para eu sortear aqui, vai ser bem-vindo. Eu vou fazer isso o dia que tiver a minha netinha um pouco maior. Aí eu quero subir com ela na árvore. Ai, que delícia, tudo de bom. Eu quero fazer coisas que, tomara que eu tenha saúde para isso, né? Para conseguir fazer essas coisas, porque isso a gente leva também da vida, eu acho. Sim. Esse tipo de relacionamento que a gente tem. Tem uma música dedicada à jabuticabeira que cantava no sítio do Pica-Pau Amarelo, isso da época da minha infância. Olha a preta de caroço branco que a mão do moleque lhe arranca no toque. Era isso a música que canta. Acho que era do Dorival É do Dorival Caymmi, na primeira versão do sítio do Pica-Pau Amarelo, quando eu era criança, já faz anos. Tem ouvinte na linha, vamos saber quem é? Bom dia. Bom dia, Célia, Tadeu. Oi, como vai, Tadeu? Tudo bem, eu falei para Maria Paula que a Deuseli tem o número dela gravado e atende o telefone. Não é isso não. Não é brincadeira. Ela é persistente. Você também consegue falar com a gente, né, Tadeu? Eu queria dar um testemunho do Dr. Luiz sobre o cigarro, é rapidão. Sobre o cigarro? Sim. Eu fumei 34 anos e eu tive um amigo lá em Varginha, Dr. Araí, ele era cirurgião e ele fazia a terapia do cigarro para os funcionários da empresa que a gente trabalhava. Ele olhava na gente e falava assim: na hora de tragar, ele dava um copo de água, a gente borbulejava a água na boca e jogava fora como se estivesse jogando a fumaça do cigarro. E falava para nós, olhando no olho: tenha coragem, não mate sua esposa e seus filhos fumando. Olha só. Aí, isso foi 16 de julho de 1990, eu parei de fumar. E fumei dos 7 anos até 1990. Então... basta também, doutor, a gente ter coragem de gostar da gente e gostar de quem está do lado da gente para parar com essa droga que é o cigarro. É verdade. Eu concordo totalmente com você. Mas você vê que o médico também olhava para o olhar, né? Ele interessante. Ele olhava para o olhar e era um cirurgião, né? E ele sabia o que tinha dentro da gente. Ele mostrava as fotografias, isso. O senhor imagina quantos anos atrás, né? Isso foi 89 para 90. E ele falava para nós: para de fumar, para. E ele era um assíduo inimigo da Souza Cruz, sabe? E eu parei. No dia 16 de julho de 1990, eu amassei o meu cigarro, não esqueça a data. Fiz isso com um amigo meu, o Paulo, lá de Piranguinha. Ele sabe, se ele estiver ouvindo, o Paulo sabe disso, ele parou de fumar. Basta ter coragem, né? Isso pra aí. não matar nossa família. E quantas pessoas esse médico não ajudou, né? A salvar. Quer dizer, a partir da hora que você tem coragem de fazer o que você fez... Precisa ter coragem, senão é aquela terapia, né? Se um grandalhão chega e dá um tapa na cara da gente, a gente vai brigar com ele. E um pequenininho, branquinho, minúsculo no bolso da gente, mata a gente não fala nada pra ele. É isso mesmo. Ainda bem que você parou, tá aí curtindo a tua família e vai curtir por muitos anos, né? Graças a Deus. Deus parabéns para você. Obrigada, Tadeu, pela sua participação. Nós já estamos no finalzinho do programa e eu queria que o Paulo Nunes pudesse repetir, para quem não pegou, parte da programação oficial do centenário da Unifei. O dia do centenário é 23 de novembro, que vai ter o baile de gala, né, Paulo? Encontro de alunos vai ser
Dia 22, encontrão vai ser dia 22. Esse é um dia gostoso, mesmo para quem não é ex-aluno, porque a gente encontra tanto amigo que estudou aqui na época em que na época em que estudou aqui, que era amigo, que depois foi embora, a gente nunca mais ouviu falar. É uma delícia a gente ver. Aí as pessoas vêm com os filhos, com o marido, com mulher. É um barato de ver esse retorno. Ontem eu estava comentando no programa que todas as famílias de Itajubá, acho que todas, sem exceção, têm alguma ligação com a Unifei. Ou porque teve um amigo, um namorado, ou um familiar, um parente, de alguma forma, que estudou, que trabalhou na Unifei, né? Todo mundo tem ligação. E é bom da gente rever esse povo todo que deve... Os hotéis devem estar lotados já, né, Paulo, para receber a galera. Conseguir reserva, sem dúvida. E uma instituição que é centenária, sem dúvida nenhuma, que tem muito para contar para todo mundo, né? Que tem relações com vários fatos históricos da vida cotidiana de todo mundo. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você tem ideia de quem, assim, da turma mais antiga, de que ainda tenha alunos vivos e que venham participar desses eventos? Você tem notícia? Olha, Célia, eu não tenho notícia porque quem está cuidando do encontrão, que vai ser na sexta o dia todo, lá na sede campestre do Clube Itajubense, é uma outra comissão. Sei. Mas eu já sei que tem muito ex-aluno confirmado, viu? Uhum. De várias turmas de várias antigas gerações. E tal, né? Década de 90, 80, 70, deve ter alguns aí na década de 60 e por aí vai. Com certeza tem. Bem, mas voltando à programação oficial, que é aberta ao público, bom destacar isso, todo mundo, toda a cidade e a região também convidada, né, a participar. Isso, sem dúvida nenhuma. Nós estamos sendo ouvidos nas cidades da região, então também vale a pena vir a Itajubá participar dos eventos culturais. Com certeza. Lembrando então que na quarta e quinta noite temos apresentações musicais no Centro de Convivência do Campus. Na quarta-feira, Black Tie Brazilian Jazz. Na quinta-feira, Ivan Vilela Solo, sempre às 8 horas da noite. Né? Convidar também toda a população de Itajubá e das cidades da Redondeza para os eventos do dia 23, né? que vão ter várias homenagens aí ao longo do dia. Na quinta-feira agora, o pró-reitor de extensão, o professor Marangon, deve vir aqui no programa seu, Celinha, para falar um pouco mais sobre isso. E na sexta-feira, com sorte, o nosso reitor Dagoberto vai estar presente aqui no programa teu. Ah, que legal. Faz uma força para que eles venham mesmo. Isso. Já confirmei a agenda com as secretárias hoje e acho que os ouvintes vão poder ouvir o pró-reitor e o reitor na quinta e sexta-feira dessa semana. Legal, para a gente falar sobre os outros eventos que acontecem aí até... Tem evento até o dia 29 de novembro, né, Paulo? Não encerra no dia 23, não. O mês do centenário encerra-se com um concerto de música instrumental da Big Band lá de Belo Horizonte, do Palácio das Artes. Oba, com 37 músicos fazendo um evento bem bacana, ao ar livre, às 8 horas da noite, em frente à reitoria da Unifei. 29 de novembro, sabe onde eu vou estar? Onde? Em Belo Horizonte. Poxa e vida. A Big Band de Belo Horizonte vai estar aqui. Ai, que pena, não acredito que eu vou desencontrar deles. Então fica para daqui a 100 anos. Nossa Senhora, se Deus quiser. Eu, Celinha, queria só adiantar uma coisa, não vou falar sobre isso hoje, mas só para adiantar que teremos Natal no campus esse ano também. Além da iluminação, vamos ter aquela série de programações culturais. Sim. Concurso de cartão de Natal já está acontecendo, concurso fotográfico. E vou ter prazer de vir num próximo programa aqui contigo só para falar sobre isso. Aliás, o Natal no campus bomba, né, Paulo? Isso, vão milhares de pessoas, né? É um evento bem grande. É impressionante, que já virou uma coisa esperada, né? A programação, dúvida. A cidade já espera que aconteça. E é, assim, público garantido, superlotação em todos os eventos, né? A abertura oficial vai ser inclusive com a Big Band, dia 29 de novembro, né? Junto com a inauguração da iluminação do campus. Certo. E aquela programação mais maior, mais densa, vai ser de 11 a 15 de dezembro, de quarta a domingo, com os espetáculos noturnos. Bacanérrimo, muito, muito, muito legal mesmo. Tem mais participação de ouvinte aqui, o Fábio, acho que é aquele lá, Fábio Elaine Aguiar que ligou no começo, né, doutor Luiz? Quem respeita fácil a natureza não tem dificuldade de respeitar e amar o próximo. Adorei a história, abração. Acho que ele está falando da jabuticabeira. Obrigado, Elaine. É uma história bem maior do que essa que eu estou contando aqui, né? Mas a síntese é essa. É fazer o que você puder fazer pela natureza. Se ela respondesse mal à árvore e ela morresse por algum motivo, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que cabia a mim fazer. Isso que importa, né? Agora, normalmente ela reage bem. O homem é que tem a capacidade de destruir com muita facilidade. Se a gente puder nos unir à natureza, isso serviu muito de exemplo, sabe, Célia? As crianças ali daquela época eram pequenininhos,
hoje ele, puxa vida, doutor, o senhor é aquele da jabuticabeira, não sei o quê. Quer dizer, trouxe para ele essa cultura de tentar preservar, de fazer o melhor que a gente pode. Né? Isso seria importante. Deixa eu falar uma coisinha sobre isso antes da gente encerrar o programa. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor se lembra que trouxe uma muda de IP roxo. Isso. E aí nós sorteamos e eu deixei um aviso aqui que se o ganhador não tiver, porque tinha outras coisas sendo sorteadas, né? Se o ganhador não tivesse condições de um espaço para plantar aquela muda de IP, que nos dissesse que a gente sortearia de novo. Aí o ganhador ligou dizendo que não tinha realmente onde plantar e que estava doando para mim. Então, porque ele viu que eu estava doida para ganhar aquela muda, mas é óbvio que eu não ia participar do sorteio. Então, eu ganhei, essa muda vai crescer lá no Juru, já está plantada lá no Juru, vai ter um IP roxo daqui, não sei quantos anos será que demora para ela ficar grandona. Já um pouquinho só. Pouquinho é quanto? Essa história que você ganhou a muda, eu sei, porque a minha paciente também. Que ganhou? Não, o marido dela, o seu Jesus. Ah, então ele me deu. Que ganhou, era Maria José, casada com o seu Jesus, ele que ganhou e deu para você. Ela me adorei. Contou, eu atendi ela ontem, ela falou isso para mim. Que é muito bom, porque você vai ter uma muda que vai crescer, não vai demorar muito para crescer, mas as flores, elas aparecem rápido. Ela já está lá no Juru. Vai dar o ar da graça dela já. Ai, que delícia. Amei, adorei. Vamos fazer o sorteio antes de encerrar o programa. Maria Paula, quantos números tem aí? 63. 63 pessoas conseguiram deixar o nome com a Maria Paula hoje. Não foi só a Deuseli, então, que conseguiu ligar, não. Vamos lá. Doutor Luiz Brandão, fala para mim um número de 1 a 63. Vou começar pelo... Você quer que comece por algum específico, Maria? Esse negócio da manicure aí, tudo da manicure, que foi o mais pedido, então vamos ver. É um kit de manicure que foi oferecido pela Pura Beleza. E o telefone lá da Pura Beleza é 3623-6122. 3623-6122. Fala um número para mim de 1 a 63, doutor Luiz. 21. 21, Maria. Emily Ferreira Maia, lá da Vista Verde. Emily Ferreira Maia. Então a gente vai passar o seu nome, Emily, para a Pura Beleza e você ganha o kit de manicure. Se quiser ligar lá também, já se adiantar, 3623-6122. Paulo Nunes, fala mais um número para mim de 1 a 63, menos o 21, obviamente. Número 1. Primeira pessoa que ligou, Maria, quem foi que vai... Isabel de Souza, do Reborgion. Isabel de Souza, do Reborgion, ganhou um par de brincos da Domus Modas. Isabel, anota aí o telefone da Domus Modas, 3622-2904. Obrigada, a Pura Beleza, obrigada, Domus Modas. Então, a Isabel de Souza ganhou um par de brincos. Doutor Luiz Brandão, aliás, Paulo Nunes, o acessório de cabelo da Etc. Mais um número, por favor. Vai para 40. 40, Maria Paula. Quem ganhou um acessório de cabelo? Tomara que não seja uma pessoa careca. Tereza Nazaré Reginaldo. Tereza Nazaré Reginaldo, de que bairro ela é? Ela é da Avenida. Avenida. Tereza Nazaré Reginaldo. O telefone da Etc., que é onde você vai apanhar o seu acessório de cabelo, é o 3622-1955. 3622-1955. E o livro, agora eu quero que o doutor Luiz fale um número, com exceção do 1, do 40 e do 21, para ver quem vai ganhar esse livro que o senhor disse que fez muito bem para o senhor quando leu, que é Jesus, o maior líder que já existiu. Vamos saber quem é que ganha o livro, doutor Luiz? Mais um número, por favor. Eu só queria lembrar, Célia, que esse vale acessório de cabelo aí, né, que você falou, eu estou com o cartão aqui da Etc., e está escrito que para pegar até o dia 22, que é agora já, 22 de novembro, a pessoa sexta-feira, né? Sexta-feira, então até sexta-feira, para a pessoa pegar lá. Está escrito aqui. Por isso é bom lembrar. Tá certo. Então ela pega o vale aqui na rádio? Ela pega o vale. Não sei se pega o vale. Não tá, eu vou ligar para. Pode ser, esse vale aqui pode ser o vale, não sei. Eu estou com 3 papéis aqui. Eu vou facilitar a vida dos ganhadores, então, porque eu estou com o telefone das 3 lojas aqui. Eu vou ligar para a loja, deixo o nome completo da ganhadora, aí a pessoa vai direto lá na loja e, com o seu documento de identidade, já retira o seu presente. Daí facilita a vida de todo mundo. Então, o número que vai ser para o ganhador do livro, Jesus, o maior líder que já existiu. Vamos usar o bom senso e colocar a idade que Jesus partiu, né, neste mundo.
33. 33. Maria, quem ganhou o livro? Maria Aparecida Fernandes, do bairro Santo Antônio. Santo Antônio, é de Itajubá. É homônima de São José do Alegre. Maria Aparecida Fernandes, do bairro Santo Antônio. O livro está aqui na Rádio Itajubá, pertinho da sua casa, inclusive. Você é do bairro Santo Antônio, mora aqui perto da Rádio Itajubá. Pode vir pegar o livro Jesus, o maior líder que já existiu. Maria, de que bairros as pessoas participaram do programa, do sorteio de hoje? Estiva, Barreirinho, Varginha, Nossa Senhora de Lourdes, do Centro, Boa Vista, Varginha, igual você falou, Bairro das Nações, São José do Alegre, Santo Antônio, Medicina, cidade inteira, São Sebastião, Vista Verde. Tá com preguiça de ler a lista até o fim. Tá certo, Maria. Obrigada, viu? Obrigada, Valdineide Souza, Maria Paula Feixes, a gente volta amanhã. Paulo Nunes, muito obrigada pela sua presença no programa hoje. Deve estar com muito trabalho preparando, né, o que já está acontecendo, que é o centenário da Unifei. Obrigada. Bom trabalho para você. Obrigado, Celinha, pela oportunidade. Um abraço. Dr. Luiz Brandão, um abração para o senhor também. Um bom resto de semana para o senhor. Eu que agradeço. Eu queria só, se você me permitir, Célia, toda vez que eu venho aqui, o pessoal liga para mim, manda e-mail, fala um monte de coisa pelo Face e tal. E o pessoal pediu para eu dar o nome de um livro que eles pudessem entender um pouco melhor de neurociência, dessa coisa toda que eu estudo, né? Então eu escolhi o livro do Dr. Miguel Nicoleles, que é um médico brasileiro que provavelmente vai ser o primeiro prêmio Nobel de Medicina do Brasil. Ele é uma pessoa extraordinária e ele escreveu um livro que é bem grosso, né? Isso a pessoa tem que entender, não é livrinho que você vai ler, é um livro grosso, mas ele é fácil de ler. Chama Muito Além do Nosso Eu. É o último livro do Dr. Miguel Nicoleles. E eu estou deixando só essa dica aqui, porque o pessoal me pediu para fazer isso. Então já estou falando. Tá certo. Professor Miguel Nicoleles, Muito Além do Nosso Eu. Até o próprio nome já fala muito, né? Sim. Muito além do que a gente pensa que é. Sim. E eu queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes. Obrigado pelo carinho seu, de toda a rádio, da Maria Paula, de todo mundo. A gente vem outra vez. Se Deus quiser. Obrigada, Dr. Luiz. Obrigada, Paulo Nunes. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam o programa de hoje. Um abraço especial a cada